Então, galerinha, a gente vai falar agora nesse momento sobre land art, né? A relação da arte com a natureza. Então, a gente já falou lá no momento que a gente falou de corpo, né? A professora Denise falou um pouquinho sobre corpo, e vocês notaram que tem um momento na arte que ela deixa de representar o corpo e pensar o corpo como obra. Na land art acontece a mesma coisa. Eu deixo de pensar a natureza como a representação. A gente tem o tempo todo pinturas da natureza, pinturas de paisagem, e nesse momento a gente não tem isso. A gente tem a própria natureza como fundamento, como material, como espaço para a obra. É uma nova relação, né? O que acontece? Os artistas vêm para esse espaço, né, para a natureza, vão para esses espaços e interferem, eles vão modificar o espaço da natureza, correto? Com os próprios recursos da natureza. Sempre não. Em alguns momentos ele vai trazer outros materiais e relacionar com a natureza. Mas mais uma vez, a gente está falando de modificar o espaço, trazer uma reflexão sobre algo por meio da modificação deste algo. Nesse momento, eu reflito sobre a natureza, modificando a natureza, né? Transformando o espaço dessa natureza. Então você vai ver momentos onde a gente tem a obra que o artista consegue fazer um campo de raios, né? Propõe um campo de raios. A gente vai ter uma obra onde Cristo envelopa espaços da natureza. Então sempre dentro dessa discussão da land art a gente está falando da interferência do artista na natureza. Lá num primeiro momento vocês vão lembrar que eu falei que a arte contemporânea, ela tem muito, não é sempre, mas ela tem muito de trazer uma discussão sobre algo. Ela traz algo para que a gente discuta, para que a gente reflita. Essa reflexão pode acontecer de duas formas. Olha só, eu posso refletir saindo do meu ambiente cotidiano para pensar no meu cotidiano. Olha só, eu vou para a galeria, está montada um cenário, eu saí lá do meu cotidiano, fui para a galeria e nessa galeria eu reflito sobre o meu cotidiano. Compreende? É uma reflexão. E em alguns momentos essa reflexão acontece por meio do choque, não do distanciamento. Um momento é o distanciamento, eu me distancio da minha realidade para pensar sobre a minha realidade. Num outro momento é pelo choque. Eu levo um choque com aquilo e reflito sobre aquilo. Então pensem as pessoas olhando obras do Cristo, uma cortina imensa de uma montanha a outra. Ou seja, aquilo é um choque. Eu reflito sobre a situação da natureza, a forma com que o homem se apropria da natureza pela imagem que me choca. Tá? Então, neste momento específico da land art, é isso que a gente vai tratar. Como que o artista usa da natureza para nos fazer refletir sobre a natureza, né? E usando principalmente os próprios elementos que a natureza nos dá. Duas questões antes da gente encerrar. Primeiro, a gente está falando de algo que é efêmero, né? Vocês já viram ao longo dessa disciplina a questão do efêmero, da efemeridade. Isso quer dizer o quê? Aquilo que não é duradouro, ele é passageiro. Então eu modifico o espaço da natureza, eu interfiro e aquilo, um momento ou outro, ele passa. Ele não vai continuar, não é contínuo, é passageiro. E a outra questão é, eu tenho agora a fotografia, não como obra, mas como registro da obra. Né? Então eu consigo levar talvez para a galeria ou para os sites dos artistas, os portfólios do artista, esta obra por meio da fotografia, porque muitas vezes essas produções acontecem em lugares bem distantes do cotidiano das pessoas e as pessoas não vão até o deserto para olhar a obra, eu não vou até um cânion para olhar a obra, eu consigo admirar, eu consigo apreciar essa obra por meio do museu, da galeria, do site do artista, do portfólio do artista. Então a gente tem esses dois conceitos que também estão presentes na land art, que é a efemeridade, aquilo que é passageiro, e a fotografia como um bom auxílio para essas obras. Né? A fotografia registra a obra, é o meio pelo qual nós podemos observar a obra. Tá ok? Pessoal, essa unidade era isso.